primeiro a gente precisa entender o que é um líquido, né? O que acontece? Lembra que todas as substâncias que existem são feitas de átomos, são feitas de moléculas. E essas moléculas, elas interagem entre si de diversas maneiras diferentes. Basicamente, o que diferencia um sólido de um líquido de um gás é o quão forte essas moléculas estão atraídas. Um sólido, as moléculas são extremamente compactas e elas estão fortemente atraídas, por isso que toma, né, no que a gente experiencia, no que a gente pega, no que a gente vê, fica no estado sólido. No estado líquido, as moléculas estão um pouco mais livres do que o estado sólido, elas não estão mais tão compactas, as moléculas estão ali com uma certa liberdade, e no estado gasoso elas estão extremamente com a liberdade enorme, com fraquíssimas interações entre si. Basicamente, então, o que vai depender o estado físico, né, de uma substância vai ser justamente essa interação entre as moléculas. Guarda isso, beleza. O mercúrio, ele é um metal e ele dos metais existentes, né, na tabela periódica, nas condições ambientes, ele é o único metal líquido. Isso é muito curioso. Por que ele é o único metal líquido? Pela definição já do que é um líquido, dá para você entender que se ele é um líquido na condição, né, na temperatura ambiente, significa que ele tem interações mais fracas que os outros metais. Mas eu perguntei por que ele tem interações, né, dos átomos de mercúrio, a interação é mais fraca em relação aos outros metais. O mercúrio, ele é um metal muito interessante, porque ele é o último metal de transição, e aí isso tem a ver com a tabela periódica, mas ele é o último metal mais pesado dos metais de transição não radioativo, tá? E o que acontece? Para ele ser muito pesado, ele tem muitos elétrons na camada dele. E esses elétrons, em sequência na camada, eles vão blindar muito pouco a carga que vem do núcleo do mercúrio. Basicamente, o que isso tudo quer dizer é que a carga efetiva positiva do mercúrio, que vem do núcleo, ela é muito grande. Então, as interações dos elétrons do mercúrio, eles estão todos agarradinhos, eles estão todos compactos dentro dos átomos de mercúrio. E quem lembra do ensino médio, né, se vocês lembram, o que acontece? As ligações químicas são formadas através dos elétrons. Então, se esses elétrons não estão disponíveis para fazer ligações entre si, né, nesse caso a ligação metálica, o que vai acontecer é que eles vão ter interação muito fraca. E essa interação muito fraca causa ele ser no estado líquido na temperatura ambiente. Mas, então quer dizer que não existe mercúrio sólido? Existe mercúrio sólido. O que você precisa fazer é alterar as condições de temperatura e pressão para você alterar justamente essa interação entre as moléculas do mercúrio. Então, por exemplo, a água, todo mundo sabe que a gente experiencia a água nos 3 estados físicos da matéria. A gente tem o gelo, que é a água sólida, a água líquida, que a gente bebe, e a água gasosa, que é quando evapora e tudo mais. Qual é a diferença, né? O que faz ela passar de um estado para o outro? É justamente a temperatura, entendeu? Por que a temperatura? A temperatura é uma forma de energia, certo? E quando você dá energia, ou seja, você aquece uma substância, o que você está fazendo você está fazendo ela vibrar mais. Então os átomos estão mais agitados. E eles mais agitados, eles vão tender a serem mais soltos, a fazerem menos interações uns com os outros, seja os átomos ou moléculas, no caso da água. Então, o que acontece? Quando você aumenta a temperatura, você acaba diminuindo essa interação entre as moléculas e aí você passa do sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso. E a mesma coisa, né, inversa acontece quando você diminui a temperatura. Então não é que o mercúrio ele seja sempre líquido, a questão é na temperatura ambiente, na energia que a temperatura ambiente oferece para o mercúrio, ele não é energia suficiente para ele ser gasoso, por exemplo, que poderia ser se você der energia suficiente, e é energia suficiente para deixar ele no estado líquido e não no estado sólido. Uma das coisas curiosas sobre o mercúrio ser um metal líquido e isso bugar a cabeça de muita gente é que quando a gente está acostumado a pensar em metal líquido, pode falar a verdade, vocês estão pensando em metal vermelho, aquele brilhoso, né? Aquele brilho e tal. O que acontece? O metal,
Pela característica da ligação metálica, ela tem vários elétrons fluindo ali. O que acontece? Esses elétrons que estão fluindo no metal, eles vão acabar, vamos dizer assim, conseguindo ter uma liberdade maior para poder produzir uma luz quando o metal é aquecido. Então, se você oferece energia suficiente, o metal não só fica líquido, mas ele começa a fazer um outro fenômeno que vai gerar luz ali. E aí essa luz vai passando de vermelho para laranja, para branco. Todo mundo tá na cabeça, né? Se você esquentar um metal, um aço, ele começa a ficar vermelho, depois laranja, depois branco de tão quente. E isso acontece com os metais no geral. Só que isso não é porque ele está ficando líquido, isso é porque você está oferecendo muita energia. O mercúrio, quando ele está líquido, né, na temperatura ambiente, ele não tem energia suficiente para produzir essa luz, mas ele tem energia suficiente na configuração dele para ser um líquido. Respondendo se existe oxigênio sólido, por exemplo, que é uma coisa muito bugante, né, na cabeça. O que acontece? Quando eu estava estudando, eu lembro, eu estava na escola, no ensino fundamental, quando eu estudei estado físico na matéria pela primeira vez, eu lembro que eu pensei de ferro gasoso. Tipo, imagina um gás de ferro. Cara, isso é muito bizarro. Tipo, gás de ferro, o que é isso? E não é à toa que isso buga a nossa cabeça, porque não é fácil você fazer gás de ferro. Pra vocês terem ideia, para o ferro só virar líquido, você precisa de tipo, mais de 3.000 graus Celsius. O que é 3.000 graus Celsius, cara? A água, ela evapora em 100 graus Celsius. O que é 3.000, tá ligado? Imagina para fazer esse metal virar gás. Não sei de cabeça quanto a temperatura que tem que chegar, mas deve ser muito alta, com certeza. Existe sim oxigênio gasoso. É muito difícil de fazer. Desculpa, oxigênio sólido. Existe sim oxigênio sólido. É muito difícil de fazer. Porém, não é impossível. Você só precisa de uma temperatura muito baixa e você também precisa baixar a pressão, que a pressão também afeta exatamente a mesma coisa, a interação entre as moléculas. Todo mundo ouve muito falar de, por exemplo, nitrogênio líquido. Nitrogênio é um gás que está no ar. Nitrogênio líquido, se eu não me engano, de cabeça, vocês podem pesquisar no Google, mas ele deve ficar líquido ali em torno de menos 120 graus Celsius. Então, o oxigênio ele precisa de uma temperatura mais baixa ainda para poder ficar líquido, ainda mais gasoso, ainda mais sólido. Então, não é impossível, mas é muito difícil ter oxigênio sólido. E a outra pergunta era, madeira, existe madeira gasosa, madeira líquida? Como assim? A madeira pega fogo, né, se você esquentar ela. O que acontece? Isso tem a ver com a composição das matérias que a gente está acostumado. Um metal, por exemplo, ferro, chumbo ou até o ouro, a gente está acostumado a ver eles na forma pura deles, né? Quando você tem uma barra de ouro, né, uma pepita de ouro ou algo do tipo, você tem o ouro praticamente puro ali, você só tem ouro, você só tem átomos de ouro. Claro que vai ter umas impurezas, uma terrinha aqui e ali, uns outros metais conjugados, mas muito pouco. A maior parte daquilo é constituído de ouro. Então, o que acontece? Esse ouro, quando você aquece, ele vai virar líquido, ok? Mas alguns outros materiais que a gente também está acostumado a lidar, como a madeira, por exemplo, é uma mistura de diversas substâncias. Lembre-se que a madeira ela vem de um ser vivo, né? Assim como a gente, a nossa carne, a nossa pele, nossos ossos, tudo que compõe o nosso corpo, a estrutura do nosso corpo, é extremamente complexa. Nós temos carboidratos, proteínas, gorduras, tudo misturado ali, formando células. Nossa, tem uma riqueza quase infinita de moléculas diferentes que formam. Então, não é tão simples você transformar isso em um líquido. Seria uma substância só, sabe? Fora que matéria orgânica, né? Nós somos feitos de matéria orgânica, com ligações de carbono, a madeira também é feita de matéria orgânica, ela costuma ser decomposta quando você aumenta a temperatura. Você quebra as ligações químicas, faz reações químicas, começa a formar cada vez matéria mais escura, né? Como, por exemplo, o carvão. O carvão é bem escuro
que vem da decomposição de ligações químicas da matéria orgânica. Então por isso que é difícil imaginar madeira líquida e realmente é meio esquisito. Mas você pode imaginar, por exemplo, celulose, que é o principal constituinte da madeira. Poderia existir líquido, mas eu não sei se existe, se é possível. Mas por que é difícil? Justamente porque a celulose, quando você aumenta a temperatura, ela já começa a decompor, fazer reação química, então tem coisas que são mais difíceis do que outras. Não é tão difícil de pensar nisso se você pensar, por exemplo, o que acontece com açúcar quando a gente esquenta ele? O que acontece se você botar o açúcar na panela? Se você não controlar muito bem a temperatura, o que ele vira? Caramelo, ele começa a ficar escuro. Por quê? Porque ele está decompondo ali, você está decompondo o açúcar em outras coisas, então ele começa a ficar escuro e decompondo. Então, pessoal, espero que eu tenha conseguido responder, espero que vocês tenham gostado. Essas foram algumas dúvidas extremamente interessantes, adorei falar sobre isso. Quem tiver alguma sugestão, quiser saber mais coisas sobre química, quiser saber mais sobre algo que eu falei aqui, pode deixar a sugestão e fiquem ligados a isso aí. Professor Matheus, tamo junto.